Boa noite, tudo bem, pessoal? Meu nome é Brando, e hoje eu estou aqui, Brando Vargas, e eu estou aqui hoje para a gente ter mais uma conversa, né, sobre a doutrina espírita. Então, boa noite, meus irmãos queridos do Vinha de Luz e todos os demais que estejam assistindo, né, também. Boa noite de domingo. Então, assim, hoje nós vamos conversar mais precisamente sobre a prece, principalmente a nossa postura, por exemplo, diante dos mortos, prece para os mortos, diante dos espíritos sofredores e também obsessores. Como lidamos com a partida de um coração muito querido que foi para o mundo espiritual? Como devemos nos esforçar para nos portar durante uma prece, para realizar, fazer uma prece? Com certeza, devemos usar para a prece o melhor recurso que temos, que é a elevação do pensamento, né? Bom, a oração, a prece, tem um poder que não é passível de medição, uma vez que ela é a chave que abre as portas do infinito. Bom, então, após aí a gente apresentar qual o assunto de hoje, vamos nós agora para o texto de início, para esse texto aí que vai, para que nós possamos nos harmonizar aí, né, com a conversa, em termos de frequências, de vibrações. E o texto da noite deste domingo, de nossa conversa, é a ação da prece, que está lá no livro Espírito da Verdade. É um texto ditado pelo Espírito de Emmanuel para os médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. Então vamos nós na leitura. Então o livro, a Ação da Prece é o texto, o livro Espírito da Verdade, a lição 13. Capítulo 25, item 7 é a referência. Você é o lavrador, o outro é o campo. Você planta, o outro produz. Você é o celeiro, o outro é o cliente. Você fornece, o outro adquire. Você é o ator, o outro é o público. Você representa. O outro observa. Você é a palavra, o outro é o microfone. Você fala, o outro transmite. Você é o artista, o outro é o instrumento. Você toca, o outro responde. Você é a paisagem, o outro é a objetivo. Você surge, o outro fotografa. Você é o acontecimento, o outro é a notícia. Você age, o outro conta. Auxilia quanto puder. Faça o melhor, sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus. Mas, entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende às criaturas, através das criaturas. É por isso que a oração é você, mas o seu merecimento está nos outros. Bom, agora vamos, após esse lindo texto, ditado pelo Espírito de Emmanuel, vamos fechar os nossos olhos, limpar as nossas mentes e alinharmos as nossas frequências e já agradecermos por estarmos aqui e pedimos que a espiritualidade amiga nos dê o amparo necessário, primeiro para a realização desta conversa, que em nossos lares chuvas de bênçãos, de energias possam invadir, né, os espaços e que nós também possamos ter a compreensão durante a nossa conversa, para que ao sairmos dela possamos ter entendido
pouco mais sobre aquilo que será conversado hoje. Assim seja, Pai querido, que nossos guias e mentores estejam conosco, nos auxiliando na inspiração, nessa compreensão. Que assim seja, graças a Deus. Bom, graças a Deus, meus irmãos, então agora nós vamos todos iniciar, né, o estudo, e com o início nós vamos ver aqui uma reflexão, tá? Essa reflexão, nós temos aqui que André Luiz, no livro Ação e Reação, ele explica as várias facetas dessas situações, as diversas, né, que nos envolvemos. A lei de causalidade, ou também chamada lei do retorno, ou lei de causa e efeito, lei de ação e reação, ela não privilegia e nem escolhe ninguém aleatoriamente, também não pune ninguém. A justiça divina é muito justa, mas diante de alguns momentos que vivemos, ainda fica difícil não sofrer. É sempre aquela lição, a dor a gente, né, sofre, padece ali naquele momento, mas o sofrimento, a continuidade dela, aí é a escolha nossa. Então muitos ficam indignados, perguntando por que a dor acontece justamente comigo ou com algum ente querido meu. Mas é importante ter em mente que não somos punidos, sim, educados. Frisando, né? Não somos punidos. Então, o importante é enfrentar esses momentos muito complicados, sobretudo contando com a ajuda dos nossos guias e mentores, dos nossos espíritos amigos, sobretudo aproximando eles da gente com o nosso comportamento, nosso merecimento e com a prece. Então, André Luiz, lá no livro Ação e Reação, explica as várias facetas dessas situações dificílimas que nos envolvemos nesses emaranhados, né, e que acabamos enfrentando no nosso dia a dia. Observando a nossa volta, podemos vislumbrar algumas maneiras que age a justiça divina, através, né, da lei de causa e efeito, né, através da lei da causalidade, a lei do retorno. Então, de uma forma bem sucinta, destacamos 6 modalidades, segundo André Luiz, lá no livro Ação e Reação. A primeira, então, eu vou colocar aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar, tá? Vou minimizar. A primeira seria o débito congelante, como vocês estão aí reparando, no quadrinho. A segunda, o débito expiante. A terceira, dívida agravada, né, débito expirante, desculpa. Aí tem aí no quadrinho o resgate coletivo. E assim, nós temos que no débito congelado, olha aí, temos o quê? No caso, né, de um espírito imensamente endividado. Tá? Lá no livro Ação e Reação, nós tomamos base para falar dessas modalidades, temos o caso do Sabino, gente, que ele renasceu com uma debilidade mental para não contrair mais nenhum débito. Já em outra situação, no resgate interrompido, vocês também estão vendo aí, né, no quadrinho, o espírito reencarna e o planejamento elaborado, né, antes de reencarnar, de renascer, isso é comum que aconteça conosco, isso não é destino, está tudo traçado, está tudo mais ou menos ali combinado, só que as situações que nós vamos enfrentar, dependendo do que enfrentamos, pode ser mudado. Ou então esse planejamento elaborado, lá no Ministério das Reencarnações, né, diz que vai conviver cara a cara com alguém, no caso dele, da pessoa aí, né, envolvida nesse resgate interrompido, que ele prejudicou muito em muitas vidas. Aí já no débito aliviado, que vocês podem ver aí no quadrinho também, o espírito renasce com um planejamento para resgatar muitos débitos e, de repente, realiza uma ou mais condutas que alivia tanto esses débitos, alivia tanto, que ele passa a ter crédito. Imagina se nós conseguirmos algo assim. Temos, né, sobre esse tipo, essa modalidade aí, o caso de Adelino Correia, que também está lá no livro, tá no capítulo 16, lá do livro Ação e Reação. Já na dívida expirante,
Há espíritos que reencarnam, gente, com um planejamento assim bem complicado. E na dívida agravada, nós temos o quê? O espírito renasce com um planejamento de resgate, olha aí no quadrinho, de muitas dívidas, e mesmo assim, além de não obter êxito na quitação das dívidas que já tinha, ainda consegue contrair mais. Bom, aí os resgates coletivos. Hoje em dia nós estamos vendo bastante. Vem ocorrendo, então, né, bastante. E à medida que se acentua esse processo de transição planetária nossa aí, o 2019 para cá, né, nós temos essa questão aí bem... Vários exemplos. Então, milhares de pessoas no mesmo local que são vitimadas por pestes, pandemias, como estamos vivendo agora, acidentes coletivos, desastres naturais, né, como tsunami, maremotos, terremotos, erupções vulcânicas e por aí vai. Ou então, como podemos perceber, nesse início de conversa, os nossos mortos possuem conosco, no mínimo, uma das seis modalidades de relação para com a justiça divina. E a gente nunca deve falar só de justiça divina, a justiça divina barra misericórdia divina. Porque Jesus disse que o meu jugo é leve. Então, podemos dizer que o cartão de crédito de Jesus tem muitas parcelas e praticamente sem juros. Né? Bom, mas se sentirmos a falta, né, desses entes, se temos saudade nessa relação que tivemos com ele, em que eles partiram, então esse tempo que nós passamos juntos nessa vida, ele não foi em vão, né? E todos esses débitos que nós temos aí já ocorreram evoluções. Então precisamos vibrar bons pensamentos e energias para eles. E não tristeza. Não devemos vibrar raiva, desespero, mas ainda tristeza. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Bom, então, vamos agora aí prosseguir na conversa, começando aí falando sobre o luto segundo a ciência e o espiritismo. Enquanto vocês acompanham aí o quadrinho, eu vou aqui desenvolvendo essa parte. Então, o luto é um processo necessário e nem sempre alcançado por todos que perdem seus afetos. A confusão emocional se instala, a ausência do ser amado, que acaba de partir, principalmente, que já partiu há um tempo, transforma-se num imenso oceano, incolor, insípido, inodoro. A tristeza, a raiva, a saudade, a frustração, o sentimento de impotência adquirem grandes proporções. Então, muitos estacionam na depressão e se negam à chance de voltar até a viver. Inclusive, há quem faça coisa pior. A doutrina espírita nos revela que a morte não é o fim de uma pessoa e nem de qualquer outro ser vivo. Tanto o mundo espiritual quanto a reencarnação, eles são assuntos encontrados em várias partes, inclusive não apenas do texto bíblico. Antigo Testamento, Novo Testamento. Na Bíblia, então, começamos a ter informações sobre a reencarnação, ou seja, sobre vidas sucessivas, desde lá do capítulo da criação do homem. Vocês têm o quadrinho, né, que eu coloquei, falando da reencarnação e falando um pouquinho do luto, para poder acompanhar aqui esse raciocínio. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, Moisés fala que Deus, criando o corpo do homem, introjetou e suflou nele o sopro de vidas. Esse sopro é conhecido pelo nome de Nishmat Shaim. Reencarnação significa o Gilgu, Neshamot, aí para vocês acompanharem, né? Dos hebreus, e a metempsicose dos gregos. Eu venho falando isso em várias conversas, né? Tanto aqui no canal, quanto em outros canais também. Então, a reencarnação, né, sobre a reencarnação, a reencarnação é justamente o mecanismo que permite ao espírito romper
com sofrimento eterno, evoluindo durante as diversas vidas no corpo material. Então, a justiça de Deus fica muito evidenciada através da reencarnação, né? Pois dá ao homem infinitas oportunidades. E saber, gente, que o ente querido ainda vive, e que em algum momento no futuro nós vamos reencontrá-lo, é um enorme consolo para nós, não é? A doutrina espírita nos ensina que não existe o famoso morreu, acabou, e nem o descanso em paz. Lá no livro Céu e Inferno, capítulo 2, no item 3, Kardec nos esclarece que, na medida que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte, ele diminui. Quanto mais atrasado for o espírito, mais a vida material prevalece sobre a vida espiritual. E essa visão também. Então, apegando-se às aparências, né? Aquele que é mais apegado à vida material, à matéria, apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo. Fica difícil, né? Embora a vida real esteja na alma. Todas as religiões estão falando disso já há bastante tempo. E civilizações também. Mesmo com o conhecimento, então, ofertado pelo Espiritismo, ainda nos sentimos o próprio Espírito, né? As demais vertentes evangélicas, curiosamente, nos sentimos abalados diante da morte biológica. Ainda assumimos uma postura de inconformismo diante da perda, gente. Pelo menos no primeiro momento. É importante que não façamos, então, dessa hora de morte do corpo de alguém, né, um sentimento de perda por um período prolongado. Prolongar o sofrimento é sempre opcional, né? O sofrimento é opcional. A dor a gente passa, mas o sofrimento é opcional. Então, prolongar o sofrimento desse momento é ruim, gente. Tanto para nós, quanto para o espírito que partiu para o mundo espiritual. O sentimento de luta é alvo de muitos estudos científicos. Enquanto eu falo com você, eu já vou colocar aqui o quadrinho, né, que do assunto que eu já vou entrar. Então, André Luiz nos diz que mente, né, a mente transmite seus estados felizes ou infelizes para todas as células do nosso corpo, do nosso organismo. O fato é que toda perda é sentida, né? E nós precisamos manter o nosso equilíbrio. Aí entra o quadrinho que eu coloquei para vocês aqui, que segundo a doutora Elisabeth Kübler-Ross, famosa, né? Uma psiquiatra que nasceu na Suíça e estudou a morte. Então, para ela, nesses estudos, o luto se revelou um processo de 5 fases. Está aí no quadrinho, para vocês acompanharem. Então, para a doutora Elisabeth Kübler-Ross, levando em conta, né, principalmente um ente, né, em fase terminal, as 5 fases do luto são as seguintes. Fase da negação, tá aí, ó. Então, a pessoa diz que isso não está acontecendo com ela. Né? Tipo, a ficha não caiu. Aí depois vem a fase da raiva. A pessoa diz que Deus permitiu isso e que o ente não merecia estar passando por isso e que ela é uma pessoa que só faz o bem, coisa ruim acontece com ela e com a pessoa também, e por aí vai. E aí tem gente que começa a negar Deus, negar, né, uma série de situações. Aí depois nós temos o que? A fase da barganha. A fase da barganha com Deus, dizendo que vai fazer mais caridade se a pessoa amada ficar curada, no caso da pessoa que está lá no hospital muito ruim, com a doença muito grave. Essa barganha com Deus, né, até feita por algumas vertentes religiosas, através de promessas, vou ir ajoelhado daqui até tal lugar se isso acontecer. É como se Deus, né, agisse assim. A única troca, quer dizer, se fosse tido como troca, que nós podemos dar a Deus é amar o próprio irmão, que todos somos filhos do mesmo Pai. Né? Então, que nós possamos ter bons sentimentos, boas ações, aí sim.
Então, depois disso, nós temos a outra fase, que é a fase da depressão. As promessas não se tornam cura e a pessoa entra em depressão. E a fase da aceitação, por final. A pessoa trabalha melhor essa questão da morte do seu ente, né, querido. Bom, então, percebemos aí, né, que essas fases a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Está aí no quadrinho que vocês estão acompanhando. Então, é importante levar em consideração que a experiência do luto ela é bastante particular e cada um tem uma maneira de lidar e essas fases, né, tem aí, cada um tem a maneira de lidar e a duração. Então, essas fases durante diferentes períodos de tempo, né, variando de pessoa para pessoa. Bom, enfrentar, gente, o luto é encarar a perda, sentir um vazio, chorar. Isso tudo e muito mais faz parte desse processo. Já a não aceitação e a revolta, embora sintomas naturais, precisam ser enfrentados. O homem precisa se preparar para a morte biológica, que é algo inevitável, acontece com todos nós. E temos lá no livro Voltei do Espírito do Irmão Jacó, que hoje sabemos ser Frederick Friedman, nos aponta que o homem precisa, já no plano espiritual, que o homem precisa se preparar para a morte, pois os elos morais são muito, gente, muito mais fortes, segundo ele, que os elos da carne. Caso contrário, o espírito fica preso por mais tempo à veste, ou seja, a veste mais densa, né, o corpo material, o corpo de carne, que se decompõe e desaparece. Então, o fato é que é bem mais difícil entender, assimilar o desencarne do ente querido. Desencarna, né, principalmente aquele desencarne repentino, uma hora para outra. Bom, o que a doutrina espírita propõe é que nós tenhamos um luto com qualidade espiritual, ou seja, com equilíbrio, sem excessos. A perda de nossos entes queridos, às vezes de forma prematura, também é uma expiação. E nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, durante a vida, nós aprendemos a enfrentar tantos momentos de perda, né, as dores, doenças do corpo, da mente, vicissitudes corporais, decepções, dificuldades várias, diversas, inclusive financeiras, dificuldades de relacionamentos e muitas injustiças. Chico Xavier, inclusive, nos disse que a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Então, sejamos fortes, sigamos adiante. Afinal, viver hoje agradecendo as oportunidades da vida. Isso é sinal de sabedoria emocional. Bom, e agora, conversando um pouquinho sobre luto, né? Sobre encarnação, vamos conversar aí um pouco mais sobre o que é a prece. Então, nada mais poderoso para lidar com o luto, por exemplo, do que a prece. A prece é um apoio, gente, para a alma. Uma prece feita de coração alivia muito, além de muitas outras benesses. Então, é uma vibração, é uma invocação, é uma projeção de pensamento a partir da qual irá se estabelecer um elo, uma corrente fluídica cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora. E nisso reside o seu poder e o seu alcance. Então, a prece é uma projeção de pensamentos
e expressões de sentimentos que alcançam seus alvos, principalmente Deus. Ela é uma ferramenta poderosíssima, tá? Para elevar as nossas vibrações e atrair espíritos, né? Principalmente espíritos bons que vêm nos auxiliar. A prece, então, ela serve não só para pedir, como muitos acabam fazendo, né? Entendendo Deus, a relação com Deus como barganha, pede, 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 né? Reclama, reclama e não agradece. Ela também, a prece serve para agradecer, né? Para louvar. E pode ser dirigida em benefício próprio ou de outrem, seja este encarnado ou mesmo desencarnado. A prece, gente, ela é recurso pela qual a criatura se comunica. O Espiritismo faz compreender a ação da prece explicando o processo de transmissão do pensamento. Para compreender o que se passa nessa circunstância, convém considerar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no mesmo fluido universal, que ocupa o espaço, né? O ar, né, é o veículo, né, do som, com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas ao planeta Terra, ao passo que é, as do fluido universal, do fluido cósmico universal, se estendem para todos os cantos do universo. Portanto, gente, a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Principalmente, né, sobretudo Deus. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. E assim, é dessa forma que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontre, inclusive do universo. É assim, inclusive, que os espíritos comunicam, inclusive, né, entre si, e que nos transmitem suas inspirações. Lembrei de fulano, lembrei do meu pai, lembrei de não sei quem e tal, né? Então, eles nos transmitem suas inspirações. Olha só que relações se estabelecem, então, a distância, inclusive, também sobre encarnados. Bom, então agora nós vamos entrar em aprofundar mais um pouquinho, né, nessa conversa sobre a prece. A prece, a oração, reza, a vibração. Para que serve? Qual é a relação? Então, vocês vão acompanhando aí, que está nesse quadrinho, enquanto eu vou desenvolvendo mais um pouquinho, aprofundando aí. Então, a oração, entendida como prece, pode também ser um discurso, enquanto prece é sempre uma ligação com o alto ou com os benfeitores espirituais. Orar ou fazer prece é falar com Deus de maneira espontânea, ou seja, com palavras que saem do coração e do pensamento, sem nenhuma regra. Rezar, embora também seja uma forma de alcançar a Deus, olha só, rezar é uma prática que consiste em recitar alguma oração que já existe. Já a vibração é um ato mental, né, e sentimental conjugados. O espírito encarnado, a vibração pela ação da vontade, ele emite através da mente. Sempre emitimos o tempo todo, o dia todo. Cuidado com o que pensamos, tá? Isso emite vibrações. Então, através da mente, ondulações energéticas para benefício ou não, hein? Se a gente não vibrar bem, né? Determinada pessoa necessitada, que esteja assim, perto de nós ou distante. Então, de acordo com a questão 659 de O Livro dos Espíritos, pela prece, gente, podemos fazer 3 coisas, olha só. Louvar, pedir e agradecer. Louvar significa elogiar, enaltecer,
bendizer, exaltar, glorificar. A prece de louvor é o reconhecimento da onipresença e onipotência de Deus. Louvar é enaltecer os desígnios do Pai Maior, né? Sobre todas as coisas, aceitando Ele como ser supremo, como causa primária de tudo que existe, bendizendo-lhe o nome. Como, inclusive, está lá na primeira questão do Livro dos Espíritos. Bom, pedir é solicitar, implorar, suplicar, né? Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso, ao Pai do Universo, em busca de luz, de equilíbrio, de inspiração, de força, de paciência, de discernimento, de coragem para lutar, para reagir ou não. É o contrário. Então, vamos lutar, né, de alguma forma contra as forças do mal que estão naquele momento nos incomodando. Enfim, tudo desde que não se contraria a lei de amor, né, que rege e sustenta a harmonia universal. Muitos acreditam que a oração tem a função básica de mudar o rumo das circunstâncias ou das ocorrências, ao sabor, né, da nossa vontade, do nosso pedido. Né? E aquela história da barganha. Outros também tentam fazer, né, como falei aqui, o uso da barganha, do troca-troca com Deus, como se funcionasse dessa forma. Não é. A questão 663 do Livro dos Espíritos discorre sobre as preces, né, sobre se as preces que fazemos podem mudar a natureza de nossas provas, né, daquilo que estamos sofrendo, das dificuldades que estamos passando. E os Espíritos respondem, olha só, ajuda-te e o céu te ajudará. Né? Ou seja, faça o bem, faça a sua parte, faça por merecer. Né? Então, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um de nós. Então, aquilo, gente, que é um grande mal, sob o nosso ponto de vista, é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. O Espírito de Emmanuel nos diz, né, inclusive lá no livro A Luz da Oração, que a oração não será uma porta de escape ao sofrimento, ou um privilégio que nos livre de uma doença. Não serve para conseguirmos nossos caprichos pessoais. E nem é um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer para melhorar. A oração não vai nos isentar da luta humana que é imprescindível para nosso aperfeiçoamento individual. Então, agradecer é reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus de entendimento e aceitação. A alegria, a fé, a bênção do trabalho, a oportunidade de servir, a esperança, a família, os amigos, a dádiva da vida. Muitos deixam de reconhecer e de dar o devido valor àquilo que já tem. As preces devem ser feitas diretamente ao Criador. Mas também, né, elas podem ser endereçadas por intermédio de bons espíritos, né, que são os seus mensageiros, executores de sua vontade. Quando se ora a outros seres, além de Deus, é simplesmente como intermediários ou intercessores. Pois nada se pode obter sem a vontade de Deus. Então, de acordo com a questão 660 de O Livro dos Espíritos, a prece torna o homem menor. Por quê? Aquele que faz preces com fervor, né, torna o homem melhor. Tá? Porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte. Mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos, proteção, amparo, inspiração, né? E assim ele vai ser assistido. Então, o essencial é orar com sinceridade e aceitar os próprios defeitos, porque a prece não redime as faltas cometidas. Através da prece, pode-se ainda fazer o bem aos semelhantes.
Porque o espírito que ora, atuando pela vontade de praticar o bem, atrai, gente, a influência de espíritos mais evoluídos que se associam ao bem, que se deseja fazer, se deseja realizar, que se deseja obter, não é? E o pedido e a postura, né, exigidos para fazer uma prece, tem essa forma, tem essa formalização, como nós temos que fazer? Lá em Mateus, né, 26, 39, há a passagem amarga do Cristo. Evangelho de Mateus. Nessa passagem amarga do Cristo, que antecedia suas dores supremas no Calvário, onde ele, né, Jesus nos diz: Pai, se quiserdes, afasta de mim esse cálice, mas acima de tudo, faça-se a tua vontade, não a minha. Olha aí, gente. Foi Jesus que falou isso. Foi Jesus que pronunciou isso. Então demonstrávamos o mestre, né? Mestre Jesus, Cristo planetário, governador do planeta Terra, que as leis naturais são sábias e justas e que são aplicadas indistintamente. Assim, não peçamos milagres ou prodígios, mas tão somente forças para suportar aquilo que não está, né, ou achamos que não está a nosso alcance. Mudar. Aí vem a questão da paciência, da resignação, da fé e da coragem. Então, a nossa tendência é pedir a cura e a medida, né, e a imediata solução do problema. Ai, está doendo? Passa logo, Deus me ajuda. Mas como não sabemos o porquê estamos vivendo determinadas situações, devemos pedir suporte para enfrentar. Né? E lá no livro Para Uso Diário do Espírito, o Espírito Joanes, através da psicografia do grande médium Raul Teixeira, esse Espírito Joanes nos orienta que a vibração da mente que ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas difíceis, né, de difíceis aparentemente complicados. Então, sobre a maneira correta de fazer uma prece. Então, fazer uma prece como? Seria a postura, como, por exemplo, a de joelhos, a mais correta? A prece, a oração, deve ser feita gritando, falando alto, ou em silêncio, baixinho. Lá no preâmbulo do capítulo 28 de O Livro dos Espíritos, Kardec nos explica que a prece pode ser feita de vários modos. Articulado ou em silêncio, por exemplo. E em qualquer lugar também. No quarto, né, de dormir, do transporte coletivo quietinho ali, no trabalho, na rua, seja onde for, gente. Enfim, o resultado vai ser o mesmo. É muito, mas muito importante destacar que a forma nada vale. O pensamento, sim. O pensamento é tudo. O bom pensamento vale mais do que o grande número de palavras. O mais importante é que a prece venha do íntimo do ser, daquele que a produz, daquele que ora. E o pensamento voltado, né, de uma forma exclusiva para o ato de orar. Então, é sempre importante, né, lembrar que pela prece, gente, obtém o homem o concurso dos bons espíritos. Eu falei, estou aqui, né, repetindo. Então, agora nós vamos evoluindo ainda mais a comunicação pela prece, as vibrações, as consequências de tudo isso. Vamos falar um pouco dessa questão. Bom, diante das dificuldades que enfrentamos durante a vida na matéria,
um dos maiores recursos que dispomos é a prece. No item 19 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos lembra que certas pessoas, elas não admitem a prece pelos mortos. Por quê? Na sua crença, não há, né, para a alma, senão duas alternativas. Ou ser salva, né, ou ser condenada às penas eternas. E num ou outro caso, a prece é inútil. Mas, na visão da doutrina espírita, não existem penas eternas. Bom, gente. Então, de acordo com o que já conversamos, Deus nos dá, né, infinitas oportunidades. Né? As almas têm infinitas chances através de infinitas vidas sucessivas, ou seja, através das reencarnações, que possibilitam que em algum momento os erros do passado serão corrigidos. E nisso prevalece ainda mais a justiça de Deus, por essa grande quantidade de oportunidade que nos dá. Então, para o Espiritismo, Deus não pune, nos dá infinitas chances, ele não castiga, e sim educa. É importante dizer que na não eternidade das penas, né, defendido pelo Espiritismo, não implica, todavia, na negação de um sofrimento temporário. A alma sempre sofre as consequências dos seus erros, das suas faltas. A severidade do sofrimento, ela é proporcional à gravidade da falta cometida. Aí do embrutecimento, né, de primitivismo daquela alma que levou ele a cometer os erros, as faltas dela. Então, a duração desse sofrimento é indeterminada, pois está subordinada também o quê? Ao arrependimento e à respectiva escolha do caminho de retorno ao bem, da reparação dos erros que cometeu. Enquanto o espírito permanecer obstinado no mal, o sofrimento não vai cessar. O espírito de um ente querido necessita da nossa prece, da nossa boa vibração. E não de vibrações desequilibradas, né? De tristeza, ou então de raiva. Né? Espíritos sofredores, gente, e persistindo lá no mal, que alguns, né, são sofredores, porque não aceitam a morte lá do outro lado, tudo mais, outros são sofredores que persistem no mal, né? Podem, através da prece, ser inspirados ao bem por nós, através, né, das preces com boas vibrações e auxílio dos bons espíritos. As almas que desencarnam deixam o nosso mundo e necessitam, né, de muito amparo nesse momento, que é crítico. Lá no item 18, do mesmo capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec expõe que os espíritos sofredores reclamam por preces, né? Pedem preces. Elas são úteis. No item 10 do mesmo capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos ensina que é dirigindo o pensamento para um ser qualquer, tanto, né, encarnado como desencarnado, né, uma corrente fluídica se estabelece. Já mencionei isso aqui na conversa. Essa corrente transmite um pensamento, como o ar transmite o som. É por isso que, além de elevarmos nossos pensamentos em prece por nossos entes que se foram, também devemos vibrar de forma positiva, evitando tristezas e outras espécies de desequilíbrios e de vibrações negativas. Então, a energia dessa corrente guarda proporção com a do pensamento, sim, da vontade da fonte emissora também. E assim que os espíritos, né? É assim, então, que os espíritos ouvem tanto a prece quanto os demais pensamentos e vibrações emitidos. Então, que imitamos boas vibrações. Né? E agora, chegamos aí, já, né, a parte final da nossa conversa na noite de hoje.
E temos que a prece em favor dos desencarnados não muda os desígnios de Deus. Lembrando isso. Porém, o espírito pelo qual se ora experimenta um enorme alívio e conforto. Primeiro, né, gente, por saber, olha, aquele ente querido está vibrando por mim. Eu estou preocupado com ele, mas ele está me emitindo que tem saudade, mas quer que eu fique bem aqui onde eu estou. Né? Então, ao receber o influxo amoroso dos entes queridos, né, compartilhe suas dores, suas saudades, mas tem a consciência que ele precisa seguir, né, o seu caminho onde ele está. Fique bem, nós ainda te amamos, mas fique bem. Além do mais, o efeito benéfico da prece sobre o desencarnado é de tamanha magnitude que pode levá-lo à conscientização das faltas cometidas e ao desejo de fazer o bem. E de acordo com a questão 664 de O Livro dos Espíritos, é nesse sentido que se pode, né, abreviar, gente, a sua pena. Se do seu lado ele contribui com a sua boa vontade, aí sim, ajuda-te, que o céu te ajudará. Foi o recado dos Espíritos também. Esse desejo de melhora, excitado pela prece, potencializado pela prece, pelas boas vibrações que o espírito recebe, atrai para esse espírito sofredor, né, espíritos mais evoluídos, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhes esperanças. No campo espiritual, se não limpamos o nosso psiquismo, os espíritos luminosos se afastam, mesmo que temporariamente. Aí as trevas tomam conta, tanto favorecendo a ação de espíritos endurecidos, né, principalmente. Então, fazendo prece, os bons espíritos sempre vão se aproximar de nós para nos auxiliar. Tá? Não existem fórmulas especiais de orações, eu já falei isso aqui, é com a postura. Mas a bondade de Deus não está voltada para as fórmulas ou para o número de palavras. Uma palavrinha com sentimento forte é uma prece muito poderosa. Né? Então, né, tá voltado que para o que importa são as intenções de quem ora. Então é bom evitar o ato das orações decoradas, repetidas. Jesus, sobre isso, nos disse, de acordo com Mateus, né, lá em 6:7, que não vos assemelheis aos hipócritas, que pensam que, pelo muito falar, serão ouvidos. O mais importante é orar com sentimentos. Todavia, gente, existem orações escritas, ditadas por alguém e até pelos espíritos, né? Com o objetivo de ensinar os homens a raciocinar quando se dirigem a Deus e fazê-lo não só por meio de palavras, como também pelo sentimento e com a inteligência. Então, eu estou aqui atacando a prece espírita, mas sim que ela precisa ter sentimentos. As orações escritas, ditadas pelos espíritos, não constituem, então, rituais. Até porque no espiritismo não existem rituais de nenhuma espécie, não se cultua nenhuma imagem de nenhuma espécie. Né? Nem tem líderes religiosos. Não, o espiritismo não tem isso. A prece pode ser de súplica, em nosso favor, ou, né, em favor de outro, de agradecimento e também de louvor. Assim, ratifico que a oração, acima de tudo, tem como matéria-prima o puro sentimento, o pensamento. Todas as preces são boas, desde que nascidas do coração, gente, sincero. Tá? É eficiente tanto na manifestação verbal, então uma oração, uma prece, como no silêncio das vibrações. A prece ilumina, tranquiliza, orienta e consola a nós e aos nossos entes, em qualquer lugar, né? Quando ele é encarnado, perto ou distante. Né? Então, em qualquer lugar onde se encontra, no mundo físico ou no mundo material, espiritual. Então, eu vou reforçar que, de acordo com as questões 934 e 936 de O Livro dos Espíritos, a dor pela perda dos entes queridos é algo doloroso. E a perda dos entes, né, também
Ou seja, é uma prova ou expiação, como eu tinha falado. Mas a melhor solução, lembrando aquelas fases do luto que eu falei, né, que a gente passa, nós ainda estamos evoluindo, adquirindo maturidade. Então, mas a melhor solução é pedir ajuda dos espíritos superiores. Pedir tanto para nós, quanto para o espírito que nos deixou, né, no mundo material. Então, gente, a mãezinha querida, né, que teve o filho que cometeu um ato de tirar a própria vida, peça por ele não está eternamente punido para ficar no inferno, não, nada disso, que é isso, gente. Peça por ele, faça prece por ele, que ele vai receber ajuda. Viu, mãezinha querida? Essa é a dúvida, né, que muitos me perguntam, então, às vezes, quando eu falo sobre a prece. Bom, gente, então agora chegamos aí à nossa parte, né, final. Estamos com o nosso horário já em cima. Então, nós vamos fechar os olhos, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos, pensando em Mestre Jesus, e eu sempre penso na cor verde da cura, tanto para mim, quanto para todos que estão assistindo, né? Para os entes queridos, vibrem, pensem todos, principalmente nesses momentos que estamos vivendo, né? Com essas ondas da pandemia que vão e vêm, e para aqueles que tiveram seus entes que desencarnaram, né? Em função disso ou de outras situações, que a espiritualidade amiga ampare a todos, que essa cor verde de cura atue não apenas no corpo material, mas nos demais corpos sutis, nos corpos espirituais também de quem partiu e daqueles que estão aqui também. Que a espiritualidade amiga, nossos guias e mentores estejam conosco em todos os instantes de nossa vida. Em nome de Mãe Santíssima, no abraço de Mestre Jesus, nós encerramos a nossa conversa de hoje, dando graças a Deus, né, pessoal? Então, damos aqui graças a Deus e agradeço pela atenção mais uma vez, né? E agradeço mais uma vez pela oportunidade aos queridos irmãos da casa Vinha de Luz, tá? Estejam todos com Deus. Tenham uma boa noite de domingo e uma boa semana que se inicia, tá? Até mais. Curtam os vídeos desse canal, compartilhem, divulguem, gente. Divulguem os vídeos. Nós temos agora aqui esse importante meio, nessa tecnologia, que amplia ainda mais a divulgação do Espiritismo. Tá? E que isso, inclusive, esclarece muitos que escutaram falar de forma errada, por pessoas que também não estudaram e falam qualquer coisa sobre o Espiritismo. Como nós pudemos ver na conversa de hoje, em outras conversas, né, em conversas como essa, em estudo como esse, nós levamos muito em consideração o texto bíblico, a doutrina, a ciência. Pois assim é o Espiritismo, isso é fé raciocinada. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade, até o próximo encontro. Tchau, gente.